continuando a nossa correção do vestibular do Einstein 2022, a questão 38 era a terceira questão de física, e batendo o olho a gente já viu um raio sendo desviado quando passava do ar para a água. Que questão é essa, gente? É uma questão de ótica, mais especificamente refração, né? Aconteceu um desvio, quando muda de meio só pode ser refração. E aí a gente lê, né? Então vocês perceberam que o esquema que a gente faz para resolver é sempre esse: bate o olho, vê que exercício é esse, busca lá no nosso cérebro todas as coisas que a gente sabe sobre essa parte da matéria, e aí conforme a gente vai lendo, a gente já vai fazendo as associações do que a gente sabe com o que a gente tem nesse exercício, para daí a gente chegar em alguma coisa que precise, né? Então vamos lá, ele fala aqui o seguinte: em pé, sobre a borda de uma piscina de 5 metros de profundidade, uma pessoa aponta um laser, então esse negócio azul aqui era um laser, para uma boia dentro da água, que está presa por um fio de comprimento L no fundo da piscina. Porém, devido ao desvio sofrido pelo laser, ele não atinge o fundo da piscina exatamente no ponto em que o fio que prende a bola está fixo. Então, vê, ó, tá vindo um raio aqui a 45 graus, acho que ele vai falar isso lá embaixo. E aí, lá embaixo, ele atinge exatamente o ponto onde estava preso o fio no fundo da piscina, mas a intenção dele, ele tinha mirado para atingir a boia. Então, se a gente continuasse em linha reta, chegaria na boia, que é o que faz esse pontilhadinho aqui. Mas o raio, de fato, está chegando lá no fundo. E aí ele fala pra gente que, sabendo que o índice de refração da água e do ar são, respectivamente, 1 e 1,4, que seno de 30 é meio, que seno de 45 é 0,7, tangente de 30 é 0,6, ele quer saber o comprimento do fio que prende a boia no fundo da piscina. Então, ele quer saber esse L ali, que já está no desenho, né? Então, a gente vai usar bastante esse desenho. Então, vamos pensar. A primeira coisa que é importante a gente saber é sobre a refração, né? O que vai acontecer? A gente tem que, primeiro de tudo, pensar na lei de Snell, porque a gente já tem o ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, que é 45 graus. A gente consegue descobrir, então, o ângulo entre a reta normal, que eu vou estender lá para baixo, e o raio refratado, e eu vou ter um angulinho lá embaixo, para daí a gente poder analisar as distâncias que a gente tem ali para descobrir o L, né? Provavelmente vão surgir uns triângulos aí para a gente analisar. Então, primeiro de tudo, lei de Snell, N1 vezes seno do ângulo de incidência igual a N2 vezes seno do ângulo de refração. O N1 é o N do ar, o ângulo de incidência é 45, o N2 é o N da água, e a refração é o que a gente quer descobrir. O N do ar, então, eu vou trocar por 1, o N da água por 1,4, o seno de 45, ele falou lá embaixo que é 0,7. Então, 1 vezes 0,7 dá 0,7, vou passar 1,4 para o outro lado dividindo, 1,4 é o dobro de 0,7, então isso vai dar meio, né? Se eu simplificar, corta a vírgula, primeiro de tudo, que tem uma casa decimal em cima e embaixo, fica 7 sobre 14, isso vai dar metade, então o seno de R, o seno do ângulo que a gente quer descobrir, o ângulo de refração, é meio, 0,5, e ele falou pra gente que quem tem o seno de valendo 0,5 é o 30, então o nosso R é 30. Então, se a gente desenhar ele ali, ó, estiquei a normal até lá embaixo, o 30 é o ângulo entre o raio refratado e a normal. Só que lembra que se a gente esticasse o raio incidente aqui nesse outro pontilhado, a gente teria uma continuação dessa reta chegando aqui na boia. O que isso significa? O raio incidente e a reta normal formam um ângulo de 45 graus aqui em cima, e se a gente vê o oposto pelo vértice aqui embaixo, também vai ser 45 graus. Entre esse nosso pontilhado e a normal. Então, tudo isso é 45 graus. E aí, se a gente imaginar, ó, temos um triângulo bonito aqui, a gente tem o ângulo dele aqui em cima 30 graus, a profundidade da piscina é a altura desse nosso triângulo, e a gente tem uma certa distância aqui entre o ponto onde o raio, o feixe do laser, entrou na água e o ponto onde ele atingiu a água de fato. A gente tem uma distância horizontal aqui, formando 90 graus aqui entre eles, que era a reta normal. E se a gente fechar aqui em cima, ó, essa distância entre a boia e a alturinha aqui é horizontal também, e é exatamente a mesma distância que a gente tinha naquele triângulo lá embaixo. Só que, pensem comigo, vou chamar essa distância de x. Se eu olhar para esse triângulo aqui em cima, eu sei também o ângulo dele aqui em cima, eu sei o x aqui embaixo, que é o mesmo do outro triângulo, eu não sei ainda, mas eu posso descobrir ele. E aí, se eu descobrir a alturinha desse triângulo verde, eu vou saber que o L vai ser os 5 metros menos essa alturinha de cima. Entenderam a ideia? Então, se eu descobrir o Y, eu sei que o L mais o Y dá 5. Então, o L é 5 menos Y. Então, 5L mais Y. Vou anotar ali, tanto um quanto o outro pode ser.
Eu deixei anotado aqui no cantinho, tá bom? Deixa ele aí. Então, a gente vai ter que descobrir o y para poder resolver nosso problema aqui. Para a gente descobrir o y, a gente precisa do x. Para a gente poder descobrir o x no triângulo verde, a gente precisa do x no triângulo rosa, porque para o triângulo rosa a gente já conhece um dos lados. Então, eu vou fazer os dois triângulos aí. Essa parte do snell a gente já usou, então eu vou tampar. Então, o rosa a gente vai fazer aqui, o verde a gente vai fazer lá embaixo, e aí a gente vai juntar tudo. Então, começando, vou anotar todos os dados que a gente tinha ali, ele estava tudo bagunçado ali, um por cima do outro, né? Então, vamos deixar mais claro aqui. E aí, sim, vamos usar o que nós temos a nosso favor, né? Começando pelo rosa, porque a gente já conhece o cateto adjacente aqui, o do ladinho do 30, né? O bonitinho. Aliás, isso, o cateto adjacente é 5 e o x é o que a gente precisa descobrir, o cateto oposto está bem na frente dele, né? E aí, qual relação a gente conhece para o 30 graus que tem cateto oposto e cateto adjacente? É o que não usa hipotenusa, é a tangente, por isso que ele deu tangente pra gente. Gostaram da rima, né? E aí, então, a tangente de 30, ele deu que é 0,6, isso vai ser o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 5. 0,6 vezes 5, 6 vezes 5 é 30, como a casa decimal dá 3, então o x vale 3 metros, porque o 5 era metros também. E aí, esse x, a gente usa ele ali embaixo, e para aquele triângulo lá embaixo, a gente poderia fazer tangente de novo, porém ele não deu pra gente o valor da tangente, se vocês soubessem, podia usar tangente. Mas como ele não deu, eu não vou usar tangente, vou usar um passo além aqui, um passo mais elevado do negócio. Mentira, não é mais elevado. Se a gente lembrar, a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180, né? A gente já tem 90 aqui, a gente tem 45 lá em cima, então, ó, 180, se eu tiro 90, sobra 90. Se eu tiro 45, esse outro também tem que ser 45. E aqui a gente bate o olho e vê que tem dois ângulos iguais, né? Se dois ângulos aqui são iguais, isso significa que o nosso triângulo é isósceles, ele também tem dois lados iguais. Então, o x e o y têm a mesma medida, porque eles são os angulinhos aqui. Os lados do lado dos ângulos são iguais, né? O que é diferente é a hipotenusa, que não nos interessa. Então, eu já sei o valor do y também, que ele é igual ao x, que vale 3. E se o y vale 3, lembra? Y ali em cima do nosso desenho, L era o que a gente queria saber e a soma deles dava 5. Então, 5 é L mais 3. 3 mais quanto que dá 5? 3. Eu quero chegar no 5, tem que somar mais 2. Então, L é 2 metros. E essa é a nossa resposta, letra C. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu achei esses triângulos assim um tanto radicais. Na hora da prova, ali no momento, exigiria bastante da imaginação para enxergar esses triangulozinhos ali no desenho. Mas a parte do snell, tranquilo. O que vocês acharam? Me contem aí, quero saber. E a gente já volta para o próximo exercício.